Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e começa agora mais um Sinal Verde. Você já passou pela situação de estar dirigindo na rodovia, tentar ultrapassar pela esquerda e o carro da frente simplesmente não sai da faixa? E aí, o que fazer? Será que ultrapassar pela direita é uma opção? Hoje vamos esclarecer todas as regras do Código de Trânsito Brasileiro sobre esse tema e evitar que você leve uma multa desnecessária. Antes de tudo, é bom lembrar: ultrapassar pela direita é sim uma infração média de trânsito. O artigo 199 do Código de Trânsito Brasileiro determina que esse tipo de manobra é proibido, sujeito a multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Mas será que existe alguma exceção? A resposta é sim. Há apenas uma única situação em que ultrapassar pela direita é permitido: quando o veículo à frente está sinalizando a intenção de virar à esquerda. Por exemplo, se tem uma virada ali, se tem um retorno. Nesses casos, o Código de Trânsito autoriza que você passe pela direita sem cometer infração. Agora vamos a outro ponto que gera muita dúvida. Muita gente acha que a faixa da esquerda é exclusiva para ultrapassagem, mas não é bem assim. O artigo 29 do Código de Trânsito determina que essa faixa também pode ser usada para deslocamento de veículos mais rápidos. Literalmente, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo período, está lá no Código de Trânsito, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Mas será que é assim em outros países? Bem, na Europa, como na Alemanha e na França, a faixa da esquerda é exclusivamente para ultrapassagem. Mas aqui no Brasil, se um condutor quer rodar nessa faixa em uma velocidade compatível com o limite da via, ele pode. O que não é permitido fazer é segurar o trânsito e se recusar a liberar passagem para quem vem mais rápido. Não cabe ao motorista julgar se quem vem atrás está acima do limite de velocidade. Mesmo que o outro condutor esteja correndo mais do que deveria, isso é responsabilidade dele. O que o Código de Trânsito exige é que o motorista da frente libere a faixa, evitando segurar o fluxo e aumentar o risco de acidentes. As autoridades de trânsito é que têm a incumbência de multar quem está ali andando mais rápido na faixa da esquerda, na faixa da direita, não importa. Agora, quem segura o trânsito também está errado. Segurar a faixa da esquerda é infração de trânsito, sim. O artigo 198 do Código de Trânsito prevê multa para quem não dá passagem para veículos mais rápidos, independentemente de estarem no limite de velocidade ou não. Então, se você estiver na esquerda e perceber um veículo vindo mais rápido atrás de você, o correto e obrigatório é mudar para a faixa da direita e liberar o caminho. Agora, e se ninguém sair da frente? Vamos reforçar bem o ponto crucial desse programa então, hein, gente? Se você está dirigindo e o carro da frente não sai da faixa da esquerda, você pode ultrapassar pela direita? Não. Mas existe uma alternativa 100% dentro da lei. Em vez de ultrapassar imediatamente pela direita, você muda de faixa, mantém sua posição ali por alguns metros ou até 1 quilômetro, vamos dizer assim, e depois retorna para a esquerda. Isso evita que a manobra seja considerada uma ultrapassagem irregular. Isso porque, de acordo com o Código de Trânsito, a ultrapassagem só é caracterizada se você sai da faixa, passa pelo veículo e volta imediatamente para a faixa de origem. Se você apenas segue na direita por um tempo, antes de retornar, a manobra seria classificada como passagem por outro veículo, o que não gera multa. Parece até malandragem, mas eu considero uma forma segura de avaliar, inclusive se o motorista que está trancando a pista aparenta estar em condições normais. Aí você consegue ir adiante sem correr riscos desnecessários, como forçar uma ultrapassagem imediata pela direita, de colar no carro da frente, ficar dando farol, seta, assim. Enfim, é melhor você vai para a direita, devagarzinho, passa o carro, analisa a situação e segue seu caminho. Então, recapitulando, ultrapassar pela direita é infração, exceto quando o veículo à frente está sinalizando uma conversão à esquerda. Se alguém está segurando a faixa da esquerda sem motivo, ele também pode ser multado. E se você precisa seguir viagem, o melhor jeito é evitar problemas e mudar para a faixa da direita, manter-se nela por um tempo e depois retomar sua posição. Agora me conta, você já passou por essa situação? Como resolveu? Manda sua história pra gente. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da rádio é 61 98611 9591.
E não se esqueçam, é possível encontrar episódios anteriores aqui do Sinal Verde. Basta fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado, mais o assunto que desejam entrar em www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. E lembre-se, trânsito seguro é responsabilidade de todos. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. 7 horas. Dedo de prosa. 11 minutos. Um tema de interesse do cidadão. Olha, gente, se tem uma coisa que pegou no Brasil, ela se chama Pix. Logo que começou a funcionar há 4 anos e meio, em outubro de 2020, o Pix caiu no gosto do brasileiro. Tanto é que o número de transações só aumenta. Apenas no mês passado, o Banco Central registrou 6 bilhões 250 milhões de operações via Pix. Você ouviu direito, mais de 6 bilhões, com B. Mas não é só o cidadão de bem que gosta do Pix. Infelizmente, a bandidagem vê no Pix um jeito fácil de ganhar dinheiro. Dinheiro dos outros, claro. Os golpes são os mais variados e cada vez mais sofisticados. Tem o golpe do Pix errado, o da falsa central de atendimento, o golpe do QR Code falso e por aí vai. A última dos golpistas envolve joguinhos de celular. Isso mesmo. Um aparentemente inocente jogo se torna a porta de entrada de um vírus que pode fazer um limpa na conta bancária da vítima, principalmente usando as transferências por Pix. Segundo os especialistas, o vírus é um típico trojan, o popular cavalo de Troia. O trojan, da vez, fica escondidinho atrás de um aplicativo falso que oferece prêmios para quem joga. O aplicativo é instalado e manda uma mensagem pedindo permissão para acessar os recursos do celular. Quando a vítima clica em sim, o trojan entra em ação e o estrago começa a ser feito. É só o usuário acessar o aplicativo do banco para fazer um Pix e o vírus bloqueia a tela do celular na hora em que a transferência está sendo processada. Enquanto a pessoa espera a operação ser concluída, um processo sofisticado acontece nos bastidores do celular. O vírus altera o destinatário e o valor da transferência, e a grana é redirecionada para a conta do golpista. O maledeto é tão danado que não se intimida mesmo diante de aparelhos com camadas extras de segurança, como a autenticação em 2 etapas para abrir o aplicativo. Ele fica ali escondidinho até o aplicativo do banco ser aberto. Assustador, não? Mas tem vacina para você não ser a próxima vítima desse vírus, ou melhor, vacinas. Vamos a algumas dicas dos especialistas em segurança cibernética. A primeira delas é baixar aplicativos apenas nas lojas oficiais. É verdade que pode ter aplicativos picaretas nas lojas, mas a chance é bem menor do que em sites não oficiais, que colocam links de jogos à disposição. Outra dica: não dê autorização para um aplicativo funcionar. A ferramenta de autorização é para os casos de quem tem alguma limitação física. Então, fique com as barbas de molho se um aplicativo pedir autorização. Tem treta aí. Por fim, habilite a autenticação de 2 fatores para os aplicativos de pagamento, que são os que usam o Pix. Assim, além da senha, a operação, para ser efetivada, vai exigir impressão digital ou reconhecimento facial ou um código de verificação por SMS ou aplicativo de autenticação. Em resumo, o Pix, gente, é muito fácil de usar. E muitas vezes fazemos a operação no automático. Mas todo cuidado é pouco para não dar mole para os pilantras, que, como deu para perceber, não brincam em serviço para arrancar de você o seu suado dinheirinho. Olha aí, Raquel, a engenharia cibernética usada para o mal. É a engenharia do golpe aí, né? Realmente o Pix é uma mudança tão boa na vida do brasileiro, né? Facilita mesmo a nossa vida para fazer pagamento, para transferir dinheiro para alguém, né? Para uma compra, um serviço. Mas é lógico que com toda essa facilidade também vem muita facilidade em
dá golpe. Verdade, então você fica ligado, porque essa história de baixar jogos, por exemplo, outros aplicativos em sites por aí na internet, pode ser uma roubada, literalmente. Então você escolha as lojas oficiais dos aplicativos. A Play Store para quem tem Android e a Apple Store para quem tem iOS. Por que isso? Porque as lojas têm alguns filtros, têm alguns cuidados para bloquear aplicativos maliciosos. Então, é uma oportunidade aí que você tem para ter mais segurança para baixar um aplicativo. Não vá pegando aí qualquer site e baixar, por exemplo, aplicativos de joguinhos de celular. Pode ter um cavalo de Troia, que é um tipo de vírus, né? Como esse aí que falamos, escondidinho ali, esperando a próxima vítima. Temos que ficar ligado, né, Raquel? Sempre ligados ali. Realmente, esses joguinhos, às vezes você tá achando que é tão inocente, né? O joguinho aí, ele tá escondido ali atrás dele, esse vírus aí que pode roubar o seu Pix. Entrevista. Importante mecanismo para o financiamento de projetos culturais, a Lei Rouanet deve dar mais atenção aos artistas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É o que defende o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, que apresentou recentemente um projeto que prevê a redistribuição dos recursos da Lei Rouanet a fim de reduzir o que chama de desigualdade regional na cultura. Vamos conversar agora com o senador Sérgio Petecão. Bom dia, senador, seja bem-vindo. Alô, senador? Oi, senador, agora sim estamos ouvindo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, querida. Senador, vamos começar então falando dessa mudança na Lei Rouanet, esse projeto que o senhor tá apresentando aqui no Senado. Qual que é a realidade da cultura nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no que se refere à captação de recursos da Lei Rouanet atualmente? Olha, na verdade, na nossa opinião, na nossa concepção, hoje o que acontece no nosso país é uma desigualdade nunca vista. Você tem uma ideia, mais de 70% de recursos da Lei Rouanet foram investidos no Sudeste. E nós aqui no Norte, na Amazônia, nós fomos contemplados com apenas 1%. Ora, isso num país continental como o nosso é inaceitável. Então, a nossa proposta é que esse recurso, hoje, esse aporte de recursos que é feito pelo governo federal, nós possamos, nós, quando eu me refiro nós aqui do Norte, da Amazônia, possamos ter um tratamento igualitário. Porque aqui no Norte nós também temos cultura, nós temos aqui o boi bumbá, aqui no Amazonas, aqui no meu estado, no Acre, nós temos vários festivais de música, nós temos pessoas, nós temos artistas que precisam ter oportunidades também, entendeu? Então o objetivo do nosso projeto é que nós possamos dar oportunidade, né, para que essas pessoas, né, esses brasileiros que vivem aqui na região Norte, possam também ter um tratamento igualitário aos que estão no Sul e no Sudeste. Certo, senador. E qual mudança que o senhor propõe para acabar com essa chamada, então, de desigualdade regional na cultura e trazer essas três regiões, trazer para essas três regiões, né, para o Norte, para o Nordeste e para o Centro-Oeste, mais recursos no financiamento de projetos culturais? Olha, o nosso projeto que nós acabamos de apresentar aí trata exatamente disso, né? Que o governo, que nós possamos sentar junto ao governo federal e mudar a regra de distribuição de recursos que é feita hoje, né? Nós se você me perguntar qual é a fórmula, nós não temos a fórmula, mas um entendimento que nós temos que aqui do jeito que está não pode permanecer, né? Nós queremos abrir um debate, abrir uma discussão sobre a situação que hoje se encontra, a distribuição de recursos para
com as pessoas que fazem cultura no Brasil. Não queremos de forma alguma que o nosso irmão do Sul, do Sudeste, também seja prejudicado. O que nós queremos é uma divisão igualitária. Falando especificamente da região norte, né, senador Petecão, realmente é uma região muito rica culturalmente e 1% apenas de recursos da Lei Rouanet realmente seria muito pouco, né? É inaceitável. Eu confesso a você que antes de me debruçar, a minha assessoria em Brasília fez um estudo sobre isso, que nós tínhamos muitas reclamações, mas eu confesso a você que eu não tinha esses números. Olha, mais de 70, salvo engano, 78, 79% do recurso vai para o Sudeste. E o Norte é contemplado com 1%. O que se pode fazer com isso? Então, quantos artistas, quantas pessoas que tentaram buscar oportunidade e são excluídos por conta dessa divisão que não tem nada a ver com a realidade do nosso Brasil. Então, o objetivo do projeto é isso, que nós possamos abrir um debate, que a gente possa tratar com a seriedade que o caso precisa. Nós não queremos nenhum tipo de privilégio, nós não aceitamos essa discriminação. Senador, esse projeto ele trata de mais dedução do imposto de renda, né? E por isso deve enfrentar a resistência do governo. Como que o senhor pretende, então, contornar esse possível obstáculo na hora de debater e na hora de aprovar essa proposta no Senado? Não, nós não queremos que aumente, o governo não vai aumentar o repasse. Nós queremos só que o governo já repassa seja dividido de uma forma igualitária. Nós sabemos que o país está em crise, nós sabemos que o país tem outras prioridades para investimento. Nós não queremos que aumente o repasse do governo. Né? Nós não queremos que as empresas sejam sacrificadas. Nós queremos que o que hoje já é o aporte de recursos que é feito pelo governo, a divisão seja feita de uma forma igualitária. Seria dividir, na verdade, o que já acontece hoje de forma mais igualitária entre todas as regiões, né, senador? Exatamente, querido, exatamente. Tá certo, esse foi o senador Sérgio Petecão do PSD do Acre. A gente conversou aqui sobre um projeto dele que permite acabar com essa desigualdade regional na cultura, alterando a Lei Rouanet para distribuir então os recursos mais para a região norte, nordeste e centro-oeste. Muito obrigada, senador, pela entrevista. Eu que agradeço, querido. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho de vocês, parabéns aí pela audiência de vocês, tá bom? Bom dia. Agenda do Senado. Então vamos à agenda de hoje do Senado, sempre com a ajuda da reportagem da Rádio Senado. Os repórteres da Rádio Senado sempre em cima do lance. Daqui a pouco, às 9 da manhã, horário de Brasília, tem reunião da Comissão de Assuntos Sociais. E a repórter Marcela Diniz vai acompanhar a reunião e tem os detalhes. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos do Conexão, bom dia, ouvintes. Pois é, pela regra atual, os planos são obrigados a cobrir, sem cumprimento de carência, casos de emergência e urgência para quem já tem plano de saúde. Mas caso a gestante não tenha cumprido o prazo de carência de 180 dias, o atendimento de urgência será limitado às 12 primeiras horas. Depois disso, a paciente tem que arcar com os custos da internação. O projeto em pauta hoje na Comissão de Assuntos Sociais acaba com essa carência de 180 dias para cobertura de urgência em gestação e prevê o direito de atendimento integral, inclusive para a realização de cirurgias para as grávidas com até 12 semanas de gestação. O texto original previa 18 meses, mas esse prazo foi reduzido quando o projeto esteve em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos. Além do projeto que trata do fim da carência para atendimento de urgência a gestantes, a CAIS tem outros 15 itens em sua pauta de votações, inclusive um pedido para que a comissão promova um debate sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Marcela, pelas informações. E seguindo aqui nossa agenda para essa quarta-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania também se reúne às 9 horas, daqui a pouquinho. E o repórter Bruno Lourenço tem as informações. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Bom dia para a bancada do Conexão Senado. A Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta desta quarta-feira proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição de presidentes da República, governadores e prefeitos, ao mesmo tempo que estende
estende os mandatos de 4 para 5 anos. Também está na pauta projeto que assegura tramitação prioritária automática a processos protocolados na Justiça por mulheres vítimas de violência física. Outro projeto que pode ser votado transfere aos estados terras pertencentes à União localizadas em seus territórios, com exceção das áreas ocupadas por quilombolas ou destinadas à conservação ambiental. A CCJ pode votar ainda mudanças nas regras para o exercício do cargo de líder e vice-líder da bancada feminina e para a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e aprovar o plano de trabalho para análise da proposta com a segunda fase da regulamentação da reforma tributária. Obrigada, Bruno. Bruno trouxe as informações da CCJ e às 9h30 tem audiência pública da Comissão de Esporte para debater o projeto que proíbe publicidade de sites de apostas de cota fixa, as bets. Às 10 horas, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática e a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor promovem uma audiência pública conjunta para discutir o aumento da oferta de suplementos alimentares no mercado brasileiro, sem o devido controle e fiscalização por parte das autoridades. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos vota uma pauta de 11 itens, entre eles o projeto que garante prioridade de tramitação dos processos judiciais em que uma das partes seja pessoa com deficiência. Até aqui você ouviu a agenda do Senado para a parte da manhã. Na parte da tarde, às 2 horas, tem sessão deliberativa no plenário do Senado. Os detalhes da pauta com a repórter Érica Christian. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. E um excelente dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E o destaque do plenário desta terça-feira é o projeto que define novas regras para o transporte de cães e gatos nos voos domésticos, que deverão respeitar o porte e as funções do animal. Os senadores poderão votar o estímulo à pesquisa e à adoção de novas tecnologias na exploração e produção de petróleo e gás natural, além de mudanças das características de fábrica de automóveis do tipo Jeep, como a instalação de guincho e de pneus mais largos. Também estão na pauta 2 acordos internacionais do Brasil com a Guatemala e a Suécia. A sessão do plenário começa às 2 horas da tarde com os discursos e às 4 horas com as votações, que terão transmissão ao vivo da Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, uma excelente terça-feira. Adriano, Raquel. Obrigada, Érica. E continuando a agenda dessa quarta-feira, também às 2 da tarde, tem audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para debater os impactos e a constitucionalidade da moratória da soja. Ainda às 2, a Comissão de Educação e Cultura também promove uma audiência pública sobre os desafios para uma educação comprometida com a justiça social e climática, a proteção da biodiversidade e o desenvolvimento socioambiental sustentável. E finalizando a agenda de hoje, às 3 horas da tarde, tem reunião da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Quem tem as informações é o repórter Alexandre Campos. Bom dia, Alexandre. Olá, amigos do Conexão Senado. Bom dia. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle se reúne a partir de 3 da tarde para ouvir explicações do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Márcio Postman, sobre a gestão do órgão e a crise gerada depois do anúncio de criação da Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do IBGE, o IBGE+. O episódio fez com que alguns diretores do Instituto pedissem demissão de seus cargos, alegando a falta de diálogo na tomada de decisões. Essa entidade de direito privado, cuja instituição foi suspensa pelo Executivo em janeiro deste ano, teria como objetivo buscar recursos não orçamentários voltados para a autarquia. A audiência pública com o presidente do IBGE, Márcio Postman, será interativa, transmitida ao vivo pelo canal da TV Senado no YouTube a partir de 3 da tarde e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet em senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. São essas as informações da pauta desta quarta-feira da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Volto com vocês do estúdio.
Valeu, Ale! Esse foi o repórter Alexandre Campos. E para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/atividade. Entrevista. Divulgado recentemente pela Instituição Fiscal Independente, a IFE, o relatório de acompanhamento fiscal de abril prevê um déficit de 64 bilhões de reais nas contas do governo em 2025. Para o ano que vem, o déficit projetado é de 128 bilhões. O relatório também faz previsões sobre o Produto Interno Bruto, o PIB, e a inflação. Vamos conversar sobre o assunto com Alexandre Andrade, que é economista e diretor da IFE. Alexandre, bom dia para você. Bom dia, Adriano, e a todos os ouvintes. Alexandre, eu estava falando aqui na introdução de alguns dados aqui da IFE, que um deles é que o relatório fala de um déficit nas contas públicas de 64 bilhões de reais deste ano, mas conclui que a meta de resultado primário zero vai ser cumprida. Eu, como leigo de economia, fiquei um pouco assim confuso em relação a esses números, mas eu sei que tem uma explicação econômica. Como assim? Déficit de 64 bilhões neste ano, mas meta de resultado primário zero cumprida. Eu entendi certo ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. A meta seria cumprida com um déficit de 64 bilhões, tendo em vista que o Poder Executivo pode realizar um déficit, segundo a legislação, de até 75 bilhões em 2025, que ainda assim a meta seria cumprida. E por quê? Qual a razão desse déficit de até 75 bilhões? Bom, em primeiro lugar, a meta de resultado primário prevê bandas. Então, um limite superior e um limite inferior. Se o governo atingir o limite inferior da banda, ainda assim a meta seria cumprida. No caso de 2025, esse limite inferior é de 31 bilhões. Além disso, existem algumas despesas que estão fora dos limites de despesa do arcabouço fiscal e também não são computadas para a meta de resultado primário, como, por exemplo, o pagamento do estoque de precatórios, que excede os limites definidos na Emenda Constitucional 114. Para o exercício de 2025, esse montante está em 44 bilhões. Então, se a gente somar 31 bilhões, que é a tolerância inferior da meta, com esses 44 bilhões do pagamento de precatórios, nós temos 75 bilhões de déficit que pode ser realizado e ainda assim a meta seria cumprida. Ou seja, com a projeção atual da IFE de 64 bilhões, nós podemos dizer sim que a meta seria cumprida. Entendi. Então, de acordo com a legislação em vigor, o governo aí tem uma margem, né, para poder trabalhar, uma margem de segurança. Então, dentro dessa margem, aí se conclui que o governo cumpre a meta. Agora ficou claro aqui para a gente que não está muito afeito aí a esses detalhes econômicos. Agora, Alexandre, vamos falar agora do crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. Pelo relatório aqui da IFE, né, relatório de acompanhamento fiscal, há uma projeção de um crescimento de 2% do PIB da economia brasileira neste ano. Esse resultado já leva em conta os efeitos do tarifaço de Donald Trump, que deve provocar aí um terremoto, já está provocando, né? Um terremoto na economia mundial? Ainda não, e explico por quê. Essa projeção de 2% leva em consideração o efeito do aumento dos juros básicos da economia, a taxa Selic, e os efeitos que isso provocará sobre a atividade econômica, sobre o consumo das famílias, o investimento. Então, em ambiente de juros mais elevados, as pessoas tendem a postergar decisões de compra, de consumo, e os empresários também se retraem, postergam decisões de investimento. Então, esse efeito está bem contemplado na projeção. Em relação às tarifas e essa, digamos, guerra comercial
que está sendo aí introduzida entre Estados Unidos e China, os efeitos ainda são muito incertos e muito difíceis de serem incorporados. Opa, nós tivemos aí mais uma queda aí na ligação com Alexandre Andrade, economista e diretor da Instituição Fiscal Independente. O Mauro Verne já está aqui tentando novamente o contato. Hoje estamos com uma instabilidade aqui na ligação, isso acontece, isso faz parte aí do dia a dia da telefonia. Quem tem aí telefone enfrenta muitas vezes essa queda de ligação, mas o Alexandre Andrade estava explicando para a gente que essa projeção da IFE, Instituição Fiscal Independente, de 2% ao ano de crescimento do PIB, ainda não leva em conta os efeitos do tarifaço de Donald Trump. Agora sim, restabelecido o contato. Hoje, Alexandre, estamos com essa dificuldade aqui, mas deu para pegar aqui a sua consideração até quando você estava dizendo que esse relatório ainda não leva em conta os efeitos que ainda não são bem conhecidos do tarifaço de Trump. Você pode continuar aí o seu raciocínio, por favor. É exatamente isso. A incorporação desses efeitos, nesse momento, ainda é bastante difícil de ser feita. Não só por nós, por todos os analistas e quem faz cenário econômico vive essa dificuldade hoje. Então, nesse momento, a gente apenas observa e à medida que novas informações forem surgindo e as incertezas diminuírem, essa informação vai ser incorporada ao cenário e à projeção. Maravilha. Estamos conversando com o Alexandre Andrade, economista, diretor da Instituição Fiscal Independente. O assunto é o mais recente relatório de acompanhamento fiscal que a instituição divulga todos os meses. Então, a Instituição Fiscal Independente divulgou recentemente o relatório de acompanhamento fiscal, o RAF, de abril, que traz várias considerações sobre os aspectos da economia brasileira. Alexandre, vamos falar agora de inflação? Quais são as projeções para este ano? Será que o brasileiro vai continuar sentindo no bolso o aumento dos preços, principalmente dos alimentos? Infelizmente, sim, ainda que esses efeitos possivelmente sejam menores do que os observados no ano passado. Ainda é possível observar choques de oferta em alguns produtos in natura, por exemplo, café e outros, né? O café acho que talvez seja o exemplo mais evidente, né, que nós temos hoje. Mas à medida que a safra de verão vai entrando no mercado, principalmente de soja e de milho, a gente tende a observar ao longo deste ano um arrefecimento dessa pressão inflacionária sobre os alimentos. Mas como eu falei, ainda persistem alguns choques e a gente deve observar ainda um IPCA em níveis bem altos. A nossa projeção para 2025 é que o IPCA fique em 5,5%. E essa projeção para 2026 seria de 4,4%, ou seja, a inflação reduziria e aí já em resposta, esse efeito se daria em resposta aos juros básicos mais elevados. Então isso significa que o Banco Central, diante desse cenário, pode pesar ainda mais a mão no que se refere à taxa básica de juros da economia? Nós entendemos que não muito mais. Ainda devem ocorrer novas elevações na Selic, mas a nossa projeção atual para o final de 2025 é de que os juros fiquem em 15% e 25% ao ano. Atualmente a taxa está em 14% e 25%. Ou seja, isso representa aí já um alívio no horizonte, né? Segundo as nossas contas, não haveria necessidade de novas elevações muito acentuadas na Selic para que a trajetória de convergência da inflação à meta seja garantida. Maravilha. Alexandre Andrade, muito obrigado aí pela sua participação. Aqui agradecemos as explicações que você deu aí, traduzindo para a gente esses aspectos econômicos que para a gente aqui que não tem muita
não tem muito habilidade, né, com os números econômicos. Quando a gente vê alguém que traduz pra gente, fica tudo mais fácil. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Adriano, e peço desculpas aí pela queda nas ligações. Um bom dia a todos, bom trabalho. A gente não tem que desculpar não, Alexandre, só se você for aí acionista de alguma empresa de telefonia. Um abraço para você, até a próxima. Até.